Olá, para quem não me conhece e está me vendo pela primeira vez, eu me chamo Emanuele e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu trato de assuntos sobrenaturais, crimes e algumas vezes eu trago algumas teorias. Então, se você gosta desse assunto e se interessa, eu peço que você se inscreva no canal. E aproveitando que você está se inscrevendo, também curta esse vídeo para ajudar no engajamento e no crescimento do meu canal. Eu estou quase batendo os 100 inscritos, que é a primeira meta desse canal. Depois de bater essa meta, eu vou dobrar a meta. Então, para me ajudar nessa meta, eu peço que você se inscreva. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Ingrid Oldenrock. Era uma mulher chilena que foi criada com costumes alemães pelos seus pais e ela inspirou um curta chileno que foi indicada ao Oscar. Assuntos relacionados a Ingrid foi um pouco difícil de achar, porque a maioria dos sites e algumas coisas assim que eu encontrava assim no Google era tudo relacionado aos crimes dela e nada sobre a vida dela e a infância e o que levou ela a se tornar o que ela se tornaria. Então esse vídeo eu fiz baseado em outro vídeo que também tem aqui no canal do YouTube, só que ele é espanhol. Então eu peguei algumas partes que eu achei mais interessantes desse vídeo e trouxe pra cá. Mas se você quiser ver o vídeo completo, lá tem outras informações, eu vou deixar o link na descrição. Então é isso, pessoal. Vamos lá começar o vídeo, que ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Ingrid Felicitas Oldenrock Bernardi nasceu em março de 1944 no Chile. O seu pai atuou durante a Segunda Guerra e quando a Alemanha perdeu a guerra, ele se sentiu um pouco constrangido, um pouco envergonhado com o que tinha acontecido. Então foi aí que aos 29 anos de idade, ele decidiu se mudar para o Chile. Ao se mudar para o Chile, logo ele se adaptou, ele conseguiu arranjar um emprego e as pessoas que trabalhavam com ele falavam que ele era um homem assim fechado, reto e muito correto nas coisas que ele fazia, e também ele não interagia muito com as pessoas que trabalhavam com ele, porque para o pai de Ingrid, aquele pessoal que era latino-americano era superior a ele, então ele não queria se envolver muito com os funcionários de lá. Aos 30 anos, ele conheceu a sua esposa e logo tiveram 3 filhas, que foram a Ingrid, a Hannelore e a Karen. Com o nascimento das 3 filhas deles, eles decidiram criar elas em casa mesmo, eles mesmos dar a educação delas, porque ele não queria que outras pessoas tomassem de conta da educação das suas filhas. Principalmente porque eles moravam no Chile e lá só tinham os latinos americanos e para eles os latinos eram uma raça inferior e não queria que suas filhas tivessem contato com eles. Então eles criaram sua filha com base na educação deles. Então tudo que as meninas sabiam e o caráter dela, tudo foi formado pelos próprios pais. O pai da Ingrid era um alemão e como ele atuou na Segunda Guerra, vocês sabem do que ele sente orgulho. Pois é, ele sente orgulho de ser aquilo lá, que eu não vou falar o nome, e ele queria criar as filhas desse jeito, que as filhas também sentissem orgulho de ser aquilo lá, que eu não vou falar o nome porque acho que vocês já sabem, né? Alemanha, Segunda Guerra, é só juntar tudo e dá pra saber. As filhas dele eram bem obedientes àquilo que ele falava, só que a Hannelore e a Karen, elas não, ela não obedecia muito. Ela obedecia porque estava na casa do pai dela e elas eram menor de idade, só que elas não concordavam com o fato do pai dela ser racista daquele jeito, com o pessoal de lá do país do Chile. Só que a Ingrid era o contrário, ela acreditava no que o pai dela falava e apesar dela não viver tudo aquilo que ele viveu na Alemanha, porque ela cresceu no Chile, ela cresceu e nasceu no Chile, mas ela acreditava no que o pai falava e ela também sentia orgulho daquilo. Desde muito pequena, a Ingrid sempre se demonstrou muito ativa em esporte. Ela montava a cavalo, escalava montanha e já foi, inclusive até, foi faixa azul em judô. A sua família era de classe econômica bem estável e com isso os pais dela sempre acompanhavam elas nos passatempos delas, nas atividades, porque eles não queriam que elas interagissem com outras pessoas. Tanto que a Ingrid e as irmãs delas, elas não conheciam as crianças chilenas e ela nem falava o idioma espanhol, as duas. Ela foi criada pelo idioma alemão e ela não interagia com outras crianças. Quando as irmãs da Ingrid fizeram a maioridade, elas saíram da casa do seu pai
e a Ingrid ficou lá. E que ela não concordava com o regime tão severo que o pai delas tratava. Então ela saiu e a Ingrid ficou. Quando a Ingrid tinha 15 anos, o seu pai faleceu, deixando ela e sua mãe sozinha. Com isso, a Ingrid começou a sentir uma depressão bem profunda, porque o pai dela era a pessoa mais importante na vida dela. Então ela começou a entrar num estado assim de tristeza e depressão. As suas irmãs voltaram para casa para poder fazer o enterro do pai dela. Não foi feito do jeito que ele queria, pois ele criava as meninas nesse costume assim alemão e não deixava ela aprender outra língua, porque ele achava que conseguiria voltar para a Alemanha. Só que isso não deu certo. Ele morreu lá no Chile e ele teve que ser enterrado lá. E outro desejo dele era, se ele morresse lá, era que o corpo dele fosse para a Alemanha e ele fosse enterrado em solo alemão. Só que isso também não foi possível. Então as irmãs dela voltaram para casa e lá eles fizeram todo aquele cortejo, toda aquela cerimônia em estilo alemão, estilo bem patriota mesmo. Algumas semanas depois, a herança do pai da Ingrid ia ser dividido entre as 3 irmãs. Só que a Ingrid não concordava muito com isso, já que as irmãs dela tinham ido embora e elas não concordavam com o pai dela. E a Ingrid sempre teve aquela admiração e até adoração pelo pai. Então ela não concordava em dividir a herança dela com as outras irmãs dela. Então foi aí que a Ingrid começou a bolar um plano assim bem maligno para uma das irmãs dela. Após um tempo, a Ingrid começou a estudar a língua espanhola para poder se comunicar com algumas pessoas e também para se comunicar com alguns homens, pois o plano da Ingrid era seduzir alguns homens. Em troca de favores sexuais, eles davam para ela outro tipo de favor, que logo depois ela ia cobrar. Então aí a Ingrid começou a observar a irmã dela no trabalho. A Karen começou a ver que horas ela saía, que horas ela entrava. Começou a meio que perseguir a Karen. E esse era o acordo com esses homens. Ele sequestraria a Karen, em troca ela fazia alguns favores sexuais para ele. Então assim foi feito. Ao sair do trabalho, a Karen levou um golpe na cabeça e ela acabou desmaiando. Assim, os homens pegaram ela, colocaram ela dentro do carro e levaram ela até a casa da Ingrid. Quando a Karen acordou, que ela começou a despertar e ela viu a Ingrid na frente dela, ela começou a ficar sentindo aliviada, porque na frente dela estava alguém que ela conhecia. Então ela começou a chamar pela Ingrid, pedir ajuda. E então a Ingrid se aproximou dela e começou a dar tapa e começou a bater na Karen em forma de ódio mesmo, por ela estar atrás da herança dela, de uma pessoa que a Ingrid achava que a irmã dela nem gostava. Então a Ingrid manteve a Karen em cárcere privado em um dos cômodos, deixando ela sem comida, sem bebida e sem fazer a sua higiene. Constantemente, os homens que foram contratados pela Ingrid, eles abusavam sexualmente da Karen e batiam nela até deixá-la consciente. Em uma dessas agressões, a Karen implorou para a Ingrid para que ela deixasse ela ir embora e ela prometeu que não falaria para ninguém e inclusive se mudaria lá do Chile. E a Ingrid concordou, mas em troca também ela queria que a Karen desistisse da herança, deixasse a herança só para a Ingrid. E a Karen concordou com isso e ela deixou a herança só para a Ingrid e foi embora. E ela não relatou isso para ninguém. Foi a partir desse episódio que a Ingrid começou a tomar gosto por tortura e ver pessoas sofrendo e implorando. Então foi aí que ela começou a se interessar por escolas militares, só que nessa época não existiam mulheres militares. Só no ano de 1967 que mulheres puderam ingressar no exército. Então a Ingrid logo se interessou pelo assunto, logo quis entrar. E ela conseguiu, inclusive ela foi a primeira mulher paraquedista na América Latina e ela tinha um dom muito especial assim para adestrar cães, que foi esse dom que foi o ápice de tortura que a Ingrid cometeu. Em 1973, o coronel Manuel Contreras convidou Ingrid para ingressar em um grupo secreto com o nome Dina. Após a derrubada de Salvador Allende, Pinochet começou a perseguir algumas pessoas que eram contra ao seu regime. Então ele criou esse grupo secreto para poder sequestrar e torturar pessoas que eram contra a ele.
A casa 3037, no município de Macul, em Santiago, no Chile, foi uma das casas que foi usada para manter as pessoas que eram sequestradas e também as pessoas que iriam sofrer a tortura. Essa casa ficou conhecida como La Vivienda Sexy ou como a discoteca. Lá ficavam as pessoas que eram opositores do Pinochet e cerca de 80 pessoas foram mantidas lá e menos da metade conseguiu sair com vida. Essa casa tinha vários compartimentos e cada compartimento da casa era um tipo de tortura diferente. E lá eles ficavam separados entre homens e mulheres e a todo tempo eles ficavam nus e de olhos vendados. Os homens eram torturados com descargas elétricas em sua região íntima e as mulheres que estavam grávidas, eles induziam o parto dela e depois que elas tinham o bebê era morto na frente da mãe. Ingrid se ofereceu a treinar jovens para servir nessa operação secreta. Alguns jovens eram sequestrados, principalmente mulheres, porque naquela época as mulheres não se interessavam muito. Então ela sequestrava as mulheres e treinava. E as mulheres e homens também que não queriam servir, ela via aquilo como tipo uma ofensa. Então as mulheres que não queriam servir, nem os homens, eles eram levados para essa casa e começavam a servir de tortura também. A Ingrid tinha um cachorro pastor alemão que sempre acompanhava ela para poder defendê-la. Ela usava esse cachorro como uma espécie de tortura, soltando algumas pessoas que foram sequestradas assim, na mata de olhos vendados, e ela deixava o cachorro solto para poder perseguir a pessoa e poder atacá-la. E algumas pessoas eram pegas porque elas não sabiam para onde correr, porque ela estava de olho vendado, então ela ficava bastante atordoada. E um dia à noite a Ingrid estava lá deitada para dormir, então ela teve a brilhante ideia de adestrar seu cachorro com um objetivo bastante macabro. E foi aí que a Ingrid passou semanas treinando seu cachorro para ele aprender a abusar sexualmente das vítimas sequestradas. Uma das primeiras vítimas que a Ingrid usou para testar a sua tortura foi a Alejandra Rosapel. Ela foi uma das sobreviventes e relatou o que tinha acontecido. Ela disse que ela tinha que ficar em posição fetal e as outras pessoas que estavam sequestradas ficavam ao redor dela sem a venda nos olhos, para poder ver o cachorro abusando dela sexualmente. E a pessoa que colocasse a mão no olho, ou então fechasse os olhos, seria a próxima a ser abusada. Então as pessoas eram obrigadas a ver aquela cena acontecer. A Ingrid ficou bastante orgulhosa desse novo método de tortura dela porque deu certo, ela conseguiu treinar o cachorro, só que com o passar do tempo a Ingrid começou a ficar velha e ela já não tinha mais aquela energia de antes. Então ela chegou para o seu comandante e falou que queria se retirar. Só que ele disse que ela não podia fazer aquilo porque ela tinha um talento muito grande para o que ela fazia, então ela não podia sair. E foi aí que a Ingrid continuou. Um dia a Ingrid estava saindo da casa dela, que ela ia até o quartel onde ela trabalhava, e no meio do caminho, dois homens pararam ela e atiraram contra ela. Um tiro pegou no estômago e outro pegou na cabeça da Ingrid. Rapidamente os companheiros da Dina levaram ela até o hospital e ela foi atendida e o médico disse que ela sobreviveria, só que ela ficaria com algumas sequelas, então ela não poderia mais fazer o que ela fazia antes. Com isso, com a Ingrid não podendo mais fazer o que ela fazia antes, ela se viu em uma situação assim bem frustrada, pois ela achava que não estava mais dando orgulho para o seu pai e estava desapontando o seu país, já que ela não poderia mais torturar as pessoas que ela torturava. Depois que ela saiu, as pessoas passaram a sentir menos medo dessa operação e algumas até fugiam com mais facilidade. Elas não tinham mais aquela segurança como antes, já que quando elas fugiam, ela sentia muito medo, porque quando elas fugiam, a Ingrid que castigava ela usando o seu cachorro e outros métodos de tortura. Sem a Ingrid lá no quartel, as pessoas viam que poderia fugir com mais facilidade, e era isso que elas faziam. Depois de um tempo, uma mulher chamada Nancy Guzmán, que é uma jornalista, ela começou a estudar os arquivos de Pinochet. E por várias vezes ela encontrou o nome da Ingrid Olderock em desses arquivos, e principalmente sendo bastante elogiada. Então a Ingrid foi chamada para testemunhar o que era a discoteca ou La Vivienda Sexy,
e ela simplesmente disse que ela tinha sofrido um atentado, ela tinha levado um tiro na cabeça e realmente ela sofreu, ela tinha esse laudo. E ela disse que a bala atingiu a cabeça dela e ela não lembrava de nada. Ela disse que não lembrava de nada, não sabia nem o que ela estava falando. Então, a partir desse testemunho, que a Ingrid não sabia de nada, a polícia não podia fazer nada também. E foi aí que a Ingrid entrou pela porta da frente e também saiu pela porta da frente. Ela não sofreu nenhum julgamento pelas coisas que ela fez, simplesmente porque ela disse que não lembrava. Nancy Guzmán começou a escrever um livro sobre o que tinha acontecido na discoteca, e com base de testemunhos das pessoas que sobreviveu, e também ela conseguiu uma entrevista com a Ingrid. E na entrevista a Ingrid disse que não se lembrava de nada, que nunca tinha ido até a casa onde as coisas aconteceram, e ela falou que não se lembrava de nada, mas conforme a Nancy ia insistindo, ela começava a se alterar. A própria Nancy falou que a Ingrid chegou a pegar a arma dela em forma de ameaça. E também quando ela começou a se alterar, que ela começou a soltar as coisas, ela disse que sentiu orgulho em fazer parte do grupo alemão, de ser o que ela é e o que o pai dela ensinou para ela ser. Em 1996, a Nancy Guzmán lançou o livro intitulado La Mujer de los Perros, que em português significa A Mulher dos Cachorros. Em 2001, aos 58 anos de idade, a Ingrid morreu de uma hemorragia digestiva sozinha em sua casa. Essa é a história da Ingrid Oderock, uma mulher que aterrorizou um país inteiro, perseguiu e torturou várias pessoas e mesmo assim ela conseguiu sair impune. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like no começo, eu peço que você deixe agora. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, beijo e tchau!